Olá, vamos falar sobre autenticidade e inautenticidade em Heidegger. Em Ser e Tempo, Heidegger descreve a vida cotidiana como uma forma de existência inautêntica, que é marcada por três aspectos fundamentais: a facticidade, a transcendência e a ruína. O que é a facticidade? É a característica do ser humano de ser lançado no mundo, sem escolhas. Não escolhemos como ou quando chegar no mundo, né? Nós simplesmente chegamos. Chegamos num dado momento, num determinado contexto, em determinadas circunstâncias, né? Num determinado cenário sócio-histórico, cultural, no mundo que envolve uma série de condições históricas, geográficas, políticas, ideológicas, econômicas, né? Que, em mundos, que variam de tempos em tempos, de lugares para lugares, né? E somos aí lançados, né? Aonde compartilhamos valores culturais, sociais, né? Vivemos no nosso cotidiano de um modo concreto e factual, ou seja, onde os acontecimentos eles nos envolvem, nos afetam e a partir daí que experimentamos a riqueza de estarmos vivos, né, em uma trama de relações interpessoais e com os demais entes também. Essas relações que vão constituir, né, um mundo significativo. Somos seres no mundo. Na visão heideggeriana, não há uma separação, né, ou uma distinção entre ser e mundo. O mundo não existe sem o ser não existe sem o mundo. Não há uma realidade interna e uma realidade externa, mas há uma relação de coexistência, né, necessariamente. Ser no mundo é um traço fundamental do homem, né? E nessa trama de relações, né, que o homem se manifesta, que ele fala, que ele sonha, que ele age, que ele escolhe não escolher, né, que ele renuncia, que ele foge, que ele encontra, que ele se encontra, que ele se angustia. E a transcendência, ela corresponde aos modos como o indivíduo se apropria das coisas no mundo, né? Nós estamos sempre buscando compreender quem somos, quem estamos sendo, né? Identificando-nos como algo que ainda não nos tornamos, mas que desejamos ser. Somos seres, né, projetados para fora de nós mesmos, mas que nunca podemos ir além das fronteiras desse mundo. Né? É um projetar-se sempre no mundo e com o mundo, né? Com o mundo compartilhado, que existe a priori, né, antes de chegarmos aqui. E é nesse mundo que construímos a nossa história, né? A nossa identidade aí construída, né, a partir dessa historicidade, que ela é sempre contextualizada. Mas a ruína, entretanto, é justamente uma espécie de desvio do modo de ser autêntico em favor das preocupações cotidianas, né, das coisas mais banais desse mundo, de questões que nos distraem, né, das questões fundamentais da nossa existência. De modo que na vida cotidiana nós costumamos nos perder de nossa singularidade em meio a uma coletividade, seguindo uma forma de ser comum, às vezes banal, né? Um movimento de rebanho, de manada, de ser como todo mundo, de fazer como todo mundo, né? De reduzirmos a nossa existência ao modo de ser comum, deixando
de lado as possibilidades de vir a sermos nós mesmos. Nós sofremos as pressões sociais, sofremos as influências socioculturais, né, do local onde chegamos, e muitas vezes preferimos ficar no anonimato, ser como todo mundo, porque isso nos é familiar, porque isso nos concede um conforto de certo modo, né? E desse modo vivemos de uma maneira inautêntica, de uma maneira como fazemos o que todo mundo faz, né? Nos ocupamos de futilidades, como qualquer um, exilando-nos de nós mesmos. Mas como que podemos passar, né, dessa inautenticidade para a autenticidade? Como que ocorre esse movimento de ser autêntico, de ser inautêntico? Podemos ser sempre autênticos, né, quando alcançamos esse modo de ser? Né? É disso que estamos falando. Para ir de encontro com uma existência autêntica, é necessário confrontarmos com a angústia, né, com a nossa condição de ser para a morte. A angústia que possibilita o encontro do homem com a sua totalidade. A angústia está em tudo e em lugar nenhum. Né? Quando vemos alguém ensimismado, entristecido, geralmente falamos, não, o que foi? O que aconteceu? Né? Em geral, o que a pessoa responde? Ela responde, não foi nada, não é nada, não foi nada, né? Eu diria que justamente é o nada, né? É o nada, é a angústia diante da existência, é a confrontação com o fato de existirmos, né, que nos angustia, né? De maneira mais profunda, né, a confrontação com a nossa possibilidade de não existir mais, né? A constatação da nossa finitude, a constatação de que somos seres para a morte, né? Essa é a base da angústia em Heidegger. A angústia envolve a pessoa em uma estranheza sem igual, né? Em uma estranheza ímpar, que deixamos de lado uma dimensão mais profunda da existência, ficando imersos no cotidiano como uma forma de poder fugir, né, dessa angústia. Ou podemos então superá-la, exercitando a nossa capacidade de transcender sobre o mundo e sobre nós mesmos. Se conseguimos transcender, né, podemos atribuir sentidos ao ser. Como nunca alcançamos, né, um acabamento, não somos seres plenos ou completos, né? Só pode ocorrer esse acabar, esse finalizar com a própria morte, né? Aonde nos flagramos na impossibilidade das possibilidades, aonde não podemos mais ser, né? Então, nunca somos seres que acabamos, estamos sempre diante de possibilidades sobre as quais nos projetamos. Estamos sempre em tensão entre aquilo que estamos sendo e o que poderia nos tornar aquilo que gostaríamos, né? Estamos sempre na tensão entre aquilo que estamos sendo e o que podemos nos tornar. Isso gera uma tremenda inquietação. Diante da base da existência, que é o nosso temporalizar, nós vivenciamos essa inquietude, né, aonde somos lançados para o futuro e somos ainda o que vivemos ou o que passamos. Nunca deixamos de ser quem nós fomos e somos ainda quem podemos ser, né? É assim que a nossa história é construída. É assim que a nossa identidade é construída por meio dessa história, que está em constante construção até a nossa morte. Desse modo, não podemos viver com clareza
todos os momentos da nossa vida. Ou seja, não podemos ser autêntico, né, ou estarmos autênticos em todos os momentos da nossa vida. Nós estamos sempre nesse movimento de velar e desvelar, de autenticidade e de inautenticidade, de clareza e de não clareza, de estar na clareira ou não. Né? Muitas vezes nós vivemos no momento automático, ligamos o piloto automático e fazemos como todo mundo faz, nos acomodamos a um roteiro social, a ser como todo mundo, a nos parecer como todo mundo, né? A seguir algo previamente escrito, uma maneira que nós nos protegemos por meio de uma impessoalidade, né? De modo que aquilo que diz respeito a mim não é meu, mas é de todo mundo. Não é pessoal, mas é impessoal. É da minha classe profissional, né? É de questões ônticas e não diz respeito ao ontológico. Né? Muitas vezes nós fazemos o que todos fazem de maneira a obtermos um pertencimento a um grupo social, a uma comunidade, e vivemos uma existência inautêntica, imprópria. A maioria de nós pode viver a maior parte do tempo de maneira inautêntica, né? De modo que as escolhas são pautadas nas referências, né? De modo que temos uma falsa sensação de previsibilidade, né? De que há poucas possibilidades de surpresas, né? Porque já temos um script a seguir. Eu diria que isso, na verdade, é uma falsa sensação de segurança, né? Uma falsa sensação de controlabilidade, de que podemos controlar tudo, né? Nós vivemos, né? Com a facticidade da vida, né? De modo que as coisas vêm ao nosso encontro e não temos a certeza de nada, a não ser da nossa morte. Né? Então, em algum momento, a pessoa pode se deparar, em algum momento da vida dela, né, desse curso histórico, ela pode se deparar com a imprevisibilidade que é existir, né? Com um acontecimento que a angustie, que faz com que ela perca o chão, com que ela perca as referências, né? E que a leve a uma maneira autêntica de ser, né? Onde há uma escolha de forma pessoal, enraizada numa compreensão de ser, onde há um acolhimento daquilo que veio ao encontro, daquilo que se mostra em sua existência. E essa existência autêntica, né, como eu disse, ela não é definitiva, ela não é para sempre. Nós temos momentos de clareza, temos momentos de familiaridade conosco mesmos, temos momentos de descobertas importantes sobre nós mesmos, de escolhas significativas, né, as quais são recheadas de sentido, né, onde sentimos sintonia, né, na relação com os outros ou conosco mesmos, né, de plenitude, de acolhimento. E é justamente quando eu cedo aos apelos daquilo que é constitutivo no meu modo de ser, que eu justamente posso alcançar a autenticidade. Né? Em que situações isso ocorre? Em geral, né, se vamos pensar em exemplos concretos, né, quando vivemos uma desilusão, quando vivemos um esvaziamento de sentido, né, e a angústia nos assola. Quando limitações nos são impostas a nós, como uma desilusão amorosa, por exemplo, né? Quando perdemos um ente querido e amado, por exemplo, quando perdemos um emprego que julgamos ser nossa segurança, né? Que julgamos ser uma carreira estável,
que julgamos que as relações interpessoais existentes naquele trabalho eram verdadeiras, eram de amizade, e alguém nos passa uma rasteira, por exemplo, né? Quando nossos sonhos não são realizados e são frustrados, quando morrem nossos pais e perdemos a referência de nossas raízes, né? A referência de como devemos lidar até mesmo com as coisas cotidianas, né? Onde tudo isso, ou cada uma dessas situações, ou outras análogas a essas, pode nos levar a ter um insight de que nenhuma resposta prévia dá conta de que compreendemos o que estamos vivendo. Nenhuma resposta prévia dá conta de acalentar a angústia que sentimos. Dá conta de decifrar os sentimentos que estamos tendo naquele momento existencial de nossas vidas. Nada pode aplacar a angústia de termos que continuar, apesar de ter morrido a pessoa que amamos, apesar de ter morrido os pais, apesar de ter perdido um filho, né? É quando nos flagramos na verdade que é de termos de ser, apesar de tudo isso que passamos, que vivenciamos. Temos que nos apropriar da tarefa de termos que ser, né? Temos que nos apropriar da tarefa de nos casar, de nos separar, né? E com isso, quando nós nos apropriamos dessa tarefa, é quando de fato cuidamos da nossa existência, é quando de fato nos apropriamos de nossas escolhas e as compreendemos como próprias escolhas e não como escolhas de outras pessoas, da minha mãe, do meu marido, do meu filho, né? Quando culpabilizamos os outros e não responsabilizamos pela nossa vida. Essa perspectiva, né, aqui seguimos, diz respeito a justamente isso, né, a compreender o Dasein, né, como aquele que toma as rédeas da própria vida, que pode escolher ser e até escolher não fazer escolhas, né, numa determinada circunstância, num determinado momento da vida. Somos lançados no mundo que não escolhemos, né, como eu disse, mas somos convocados a escolher, a assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas sem qualquer garantia, sem qualquer certeza do que vai acontecer. E com isso, né, nós nos apropriamos dessa condição finita de própria morte, né, essa condição que é a fonte de toda angústia, né? E que, enquanto em algumas vezes nós nos refugiamos na superficialidade, que é a vida cotidiana, né, para fugir da certeza do morrer, né, em outras vezes nós nos apropriamos dessa condição de seres que se angustiam, né, e que têm que se responsabilizarem, né? É sobre isso quando falamos de sermos autênticos e inautênticos nesse movimento, né, de busca, de encontro com a clareira do ser. Até mais.